Olá! Começa agora mais um episódio da 7ª temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Eu sou a jornalista Elisa Weck, da CNN Brasil, e entrevistei, durante o Fórum Esfera 2024, o secretário de Governo Digital Rogério Mascarenhas, um dos principais atores do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Ele é especialista em gestão de negócios e tecnologia da informação. Hoje a gente tem 158 milhões de pessoas no GovBR. E o sistema dá conta? Hoje o dimensionamento dele, a gente tem investido nessa questão de dimensionamento e a gente entende que ela é a principal porta de comunicação desse mundo digital com o governo. Também em governo eletrônico, ciência de dados e Big Data. Já quero lhe fazer a primeira pergunta sobre o seu painel, que é o que vem na sequência. Perfeito. Que vai justamente, junto com outros painelistas, falar sobre rede digital e também varejo, né, que são áreas tão importantes para que nós possamos discutir aqui no evento. De que maneira, quais ideias você, secretário, pretende trazer o seu olhar diante da sua experiência no setor? Claro. Bem, primeiro é passar um recado de que o governo ele está muito bem nessa pauta de governo digital ou do digital, né? Porque o digital hoje está na vida de todas as empresas e não estaria diferente no âmbito do governo, né? A gente entende que isso é uma questão absolutamente transformadora. Hoje a gente tem linhas importantes que estão sendo conduzidas em relação a essa pauta do digital. A primeira é a identificação do cidadão, né? Que a gente hoje tem como uma questão fundamental, né? A gente está tratando o projeto aí do GovBR com a nova identidade. Então, tem uma série de questões aí que a gente entende importantes que sejam abordadas, inclusive no dia de hoje, para que todos possam conhecer um pouquinho dessas iniciativas. Pois é, e secretário, os avanços, a gente tem o lado do campo das ideias, né, das proposições e do orçamento de ser possível colocar isso em prática. E a gente sabe que é um estica e puxa o tempo inteiro, né? Porque tendia um pouquinho mais para esse ministério, um pouquinho mais para aquele ministério. Quando vocês trabalham nesse campo de avanços, da digitalização, a gente está falando, assim, o senhor conseguiria estimar para a gente, por exemplo, um projeto determinado, é necessário que tantos milhões de reais sejam destinados? Hoje a gente já tem um investimento aí da ordem aí de algumas dezenas de milhões, né? Talvez aí em torno de uns 100 a 200 milhões que a gente já gasta com essa família toda que a gente chama de GovBR, né? Tá. E ela envolve tanto a oferta de serviços quanto o portal autenticador, né? Agora, quando a gente avalia o retorno disso, né, para você ter uma ideia, uma das frentes que a gente tem é a questão de integrar bases de dados do governo. Só com esses projetos, a gente tem aí já, nesse ano e meio, aí, algo em torno de 2 bilhões de economia, quando a gente olha tanto para a parte da pessoa, né, que obviamente faz uso do serviço, que tem que se deslocar até uma repartição qualquer do governo para exercer algum direito, quanto da parte da administração, que teria que botar funcionário, teria que montar... 2 bilhões de reais. É uma economia, assim, baseada, como eu disse para você, num estudo dessa questão de deslocamento. Da outra parte, a gente olhando toda a parte que a gente teria que investir para dar o atendimento a esse cidadão que vai a repartição para buscar alguma coisa. E realmente os números são absolutamente relevantes. Pois é, 2 bilhões, a gente está falando nesse universo agora de um ano e meio. E o senhor poderia citar um serviço, assim, algo que o cidadão faz, por exemplo, e que agora vai passar por essa transformação? Se você observar, hoje a gente já tem consolidados, por exemplo, a questão do INSS. O meu INSS hoje é o grande usuário, né, junto da carteira de trabalho digital, que a pessoa não precisa mais de ter lá o seu papelzinho, né, com a carteira antiga, aquela carteira azul, o próprio meu INSS, a pessoa faz o requerimento utilizando esse canal, né, e tudo isso é feito através desse portal que a gente chama, que é a questão do GovBR. Isso engloba também a junção dos documentos? Esse é um assunto de agora, secretário, ou vem da outra gestão? Sobre CPF e RG juntos? Isso, vamos lá. O CPF, né, desde o dia 11 de janeiro de 2023, né, por uma lei 14.534, ele se torna uma referência única para efeito de que a gente tenha que toda a identificação do cidadão seja feita utilizando ele. Então a gente começa a eliminar aos poucos, né, essa necessidade de você ter um PIS, de você ter um título, o número do título. Muitos números que a gente se perde, pessoas se perdem completamente. Então,
a ideia do CPF único, né, e a materialização disso é com a nova carteira de identidade. É por isso que a gente tem feito um esforço de avançar nessa pauta da nova carteira, que ela é muito mais do que um documento de identificação que a gente acha para efeito de segurança. Na verdade, ela é uma mudança do relacionamento do Estado com o cidadão. Então, essas mudanças, né, a nossa expectativa é que nos próximos anos aí, as pessoas têm até mais 10 anos, aí, 2032, um pouco menos de 10 anos, para que a gente tenha a troca de todos os antigos RGs pela nova carteira de identidade. Ou seja, no campo das economias, usando até isso como exemplo, se você otimiza tantos papéis, tantos documentos, tantas emissões e coloca tudo em um, você já tem só nisso um braço. Porque olhando de fora parece pouco quando a gente pensa só no nosso documento. Mas se a gente pensa num universo de mais de 200 milhões de pessoas, é muito dinheiro, secretário. Você chocou-se com os números, né, dos 2 bilhões de economia de integração de bases. A estimativa que a gente tem aí, baseada num estudo da Fundação Getúlio Vargas, contratado inclusive por uma empresa do ramo de identificação, uma empresa muito importante desse segmento, a gente está falando de 1% do PIB. Com a mudança desse processo dessa identificação que a gente faz analógica, né? Que a pessoa apresenta um documento, a gente faz uma verificação, né, discutível, até por um processo que a gente consiga digitalmente certificar a pessoa ou identificar a pessoa. Então, nós estamos falando de cifras que realmente fogem o número do razoável, por assim dizer, né? Não, perfeito. E ótimo que nós possamos saber disso aqui nessa conversa no nosso estúdio de vidro. Secretário, como é que essa digitalização dos processos pode melhorar, de fato, a coordenação entre os diferentes órgãos de segurança pública, quando a gente coloca a segurança pública aqui? De que maneira, nessa organização, a gente tem um trabalho mais eficaz e que gere até uma economia, né? Quando a gente tem a desburocratização, que a palavra já é difícil de falar e, na prática, também é muito difícil de colocar em prática. Vamos lá, Elisa. Quando a gente está falando de segurança pública, a gente tem um histórico de 40 anos que a gente convive com os RGs. Cada estado tem um RG. Como é que a gente consegue fazer, de fato, uma política de segurança pública sem uma perfeita identificação do cidadão que a gente está fazendo? E aí a gente extrapola, né? A pergunta é da questão, de novo, da economia. Na medida em que você melhora esse processo de identificação, na medida em que você consegue estar combatendo fraudes a partir de uma perfeita identificação, você muda até a posição do Estado. Você deixa de ter um Estado reativo que você apresenta um documento para ele que já tem a informação sobre você poder entregar a você um serviço. Um grande exemplo disso que já acontece, e é uma iniciativa da Receita Federal apoiada lá pela nossa secretaria, é a pré-preenchida do imposto de renda, que a pessoa hoje já recebe uma informação, o Estado já diz para ela, né? E ela simplesmente confirma aquela informação. Ou seja, o Estado diz, nós sabemos quem é você. Nós sabemos e temos essa informação sobre você, é isso mesmo? Então eu acho que essa confirmação. E a ideia de toda a política nossa é exatamente essa. Você tem um Estado proativo, é que a gente dê ao cidadão o direito dele, ou uma referência qualquer que ele precise, sem a necessidade dele fazer todo um processo de demonstrar que ele é ele ou de que ele tem aquele direito. Eu tenho várias perguntas aqui, vamos ver o que o tempo me permite. Eu queria lhe perguntar também sobre a prova de vida, sobre de que maneira para o INSS a gente pode ter um avanço, mas deixa eu tirar aqui de dentro de mim essa dúvida antes. Se isso é tão bom, se isso causa uma agilidade do sistema, uma eficácia, por qual motivo só agora a gente está tirando isso do papel? Elisa, assim, eu não posso responder pelo passado. Claro, né? Mas eu acho que... Como secretário agora, assim... eu acho que a gente, assim, eu acho que o Brasil se deparou aí com um momento dele, né, de fato retomar um olhar pelo cidadão, né? Eu acho que o Estado brasileiro tem, talvez seja, se a gente fizer referências internacionais, talvez ele seja um Estado que mais tem informação sobre o seu cidadão. Isso não é uma prática comum em todos os países do mundo, né? Nós tivemos muitas experiências para chegar até aqui, da Estônia, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, vários países contribuíram, né, ou nós pesquisamos para chegar aqui. E a grande questão que hoje a gente vive, né, é de fato como a gente podia pegar aquelas experiências, como por exemplo da Estônia, né, que é um país de 1.300.000 habitantes, e transformar para um país, né, de 200 milhões de habitantes.
E eu acho que é isso que a gente está conseguindo, né? Houve um grande potencializador que a gente tem que considerar dentro dessa política, que foi a própria pandemia. Se a gente pode dizer que houve alguma coisa boa dentro desse processo, foi que ele levou para a vida das pessoas o mundo digital, por uma necessidade. Então, você tem uma ideia, antes da pandemia, quando a gente falava do GovBR, por exemplo, a gente estava falando de 20 milhões de pessoas, pouco mais do que isso. Hoje a gente tem 158 milhões de pessoas no GovBR. E o sistema dá conta? Dá conta. Como é que a gente consegue se livrar daquela mensagenzinha assim? Estamos... aquele sinalzinho que fica girando, né? Que nunca atualiza. Hoje o dimensionamento dele, a gente tem investido nessa questão de dimensionamento e a gente entende que ela é a principal porta de comunicação desse mundo digital com o governo. Então, do cidadão com o governo, né? Esse portal, essa interação, ele elimina o fato de, inclusive, ele fazer cadastros, né? Cadastros, inclusive eletrônicos, né? Em determinadas repartições, né? Assim, o GovBR passa a ser, de fato, a grande porta de acesso deles a qualquer serviço público. A grande ideia nossa, Elisa, é que, a exemplo do que as pessoas olham assim, eu vou procurar um apoio de saúde, o SUS, é que o GovBR seja uma marca, vamos dizer assim, que ela tenha como referência. Eu preciso de um serviço, seja um serviço municipal, seja um serviço estadual, seja um serviço federal, seja aquela porta de entrada que ela possa fazer uso dessa interação. Uma última pergunta, porque eu estou aqui com alguns segundos já finais. Vou guardar minha prova de vida do SUS, mas para poder focar aqui numa última pergunta para fazer-te, secretário. A gente tem a criação de um sistema e a gente tem de ter a implementação de um sistema. Que, por exemplo, computadores sejam atuais para conseguir dar conta disso tudo, né? Aí a gente está falando de uma outra linha de investimento, né? Porque se a gente tem a tecnologia, a gente tem de ter equipamentos bons que deem conta, para que o atendente não diga para os cidadãos, olha, só um pouquinho que o sistema caiu. Sim. Bem, primeiro que a grande ideia é que a própria pessoa, a despeito das dificuldades que o país ainda tem de conectividade, né? Nós somos um país territorial, né? A nossa dimensão é incomparável se a gente olhar, mas se você observar que essa população que hoje nós temos, até por uma pesquisa da TIC Domicílios, 156 milhões de brasileiros já fazem uso da internet e usam o serviço. 99% dessas pessoas, elas utilizam um dispositivo móvel para fazer isso. Então, a grande estratégia é que a gente se utilize desse canal. Então, assim, é certo, há necessidade de melhorar a infraestrutura dos órgãos, a gente tem investido nisso. Mas a grande saída é que a própria pessoa possa estar fazendo, sem se deslocar a uma repartição, para estar tendo acesso a algum serviço. Então, a estratégia é muito de não levá-la mais a uma agência, a um posto ou a um departamento qualquer para ser atendido. Temos aqui, secretário, 3 perguntas. E aí, eu lhe proponho, se for possível, dentro do desafio, 30 segundos, um ping-pong. Perfeito. Para cada pergunta. A primeira pergunta que eu lhe faço, secretária, é sobre uma reforma estruturante. Qual reforma estruturante deve ser a próxima se o governo quiser reduzir a dívida do Brasil? Eu acho que a grande reforma, eu acho que a gente continua nessa questão do investimento na tecnologia. Então, eu acho que esse é um canal. A tecnologia muda a empresa e muda o governo. Falando um pouquinho sobre carga tributária, aqui eu estou ampliando um pouquinho mais o nosso olhar, mas também sabendo que o senhor é bastante envolvido em todos os assuntos de governo. Quando a gente fala de uma alíquota média, qual seria aquela alíquota mais aceitável? Porque a gente está falando uma média do IVA, né, entre os países da OCDE, por exemplo, que é de 19,2%. E que hoje a carga tributária bruta no Brasil é de 33,56%. Como é que chega numa média? Vamos lá. Difícil 30 segundos para isso, hein? Isso, e os países, eu acho que a referência que você fez na OCDE é importante entender um pouquinho que a economia digital tem baixado esses patamares aí de tributação. Eu acho que o Brasil tem um grande desafio em relação a essa questão tributária. Eu acho que a reforma tributária que está em curso, ela é um instrumento importantíssimo, que mais do que o próprio valor da tributação, é a complexidade que você tem por trás desse sistema. Então, eu acho que a atual reforma tributária, com essa assim, mudança e racionalização
de você criar uma tributação mais transparente tanto para o contribuinte quanto para o empresário, ela vai ajudar muito nessa mudança. E é um grande movimento aí, né? O governo tirando ou tentando tirar do papel um projeto já de tantos anos, de algumas décadas. Última pergunta. Os dados mais recentes mostram... Bom, a gente tem ali o nosso acesso à informação do PIB, que ele cresceu no primeiro trimestre de 24. Então, a gente tem nos números essa percepção, mas muitas vezes as pesquisas de opinião, de satisfação das pessoas com o governo, elas parecem um pouco distantes dos números, secretário. O que acontece? Luísa, a gente está vivendo uma certa dissonância ali, né, da realidade em relação a alguns fatos. Eu acho que o Brasil está crescendo. Eu acho que, assim, existem movimentos importantes. A própria reforma tributária traz isso, mas existem outras questões que não são sendo tratadas no nível constitucional, de mudanças constitucionais, e que a gente já vê melhorias. A própria racionalização na questão do serviço público, um investimento forte na tecnologia, a próprio apoio em determinadas áreas que o governo tem dado, restaurando aí um patamar que o Brasil descontinuou de certa maneira. Então eu acho que assim, a gente tem um quadro de melhora, a gente acredita muito na consistência disso ao longo desse ciclo de governo, para que de fato as pessoas vejam a realidade do que está acontecendo. O Brasil está crescendo. Isso é inegável. Perfeito, Rogério Mascarenhas. Obrigada pela gentileza da entrevista. Imagina.